Quer fazer a apresentação? Quer fazer a apresentação inicial, Ana? Eu já falei um pouquinho, se você já quiser começar direto. Beleza, então. Então, pessoal, boa noite. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês aqui. Esse é mais um evento, né, da Liga de Nefrologia, Urologia e Transplante, da Uniub, dessa vez em parceria com a Liga de Cirurgia Vascular. Nós estamos desde o mês de março, que foi o mês do Dia Mundial do Rim, fazendo algumas lives aí, chamando o pessoal, já fizemos com a Liga de Diabetes, com a Liga de Medicina Intensiva, a Liga de Clínica Médica, e hoje a gente tem essa parceria aí com a Liga de Cirurgia Vascular para discutir um tema que é, assim, de suma importância, tanto dentro da nefrologia, como acredito dentro da cirurgia vascular também. E para essa discussão hoje, para essa aula, a gente tem o prazer de ter aqui o Dr. Anderson, que é um grande parceiro nosso da nefrologia, lá tanto na Uniub quanto lá no Hospital Escola. O Dr. Anderson, ele fez a especialização lá na Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, e lá, com certeza, ele era um grande parceiro da nefrologia também. Acredito que tomou gosto aí por estar resolvendo os nossos problemas vasculares aí dos nossos pacientes. E ele é uma grande referência hoje que a gente tem aqui na cidade em cirurgia vascular e principalmente nas complicações vasculares dos nossos pacientes renais crônicos. Eu aprendo muita coisa com o Anderson, aprendi muita coisa com o Anderson que me ensinou a passar Permicate, o Anderson que ajuda a gente ali no dia a dia. Então, antes da gente começar a discussão, eu queria agradecer muito a presença do Anderson aqui e dizer que é um prazer contar com ele no nosso dia a dia, no nosso trabalho, porque, como a gente vai discutir, a nefrologia, principalmente para os pacientes dialíticos, ela não existe se a gente não tiver um cirurgião vascular de referência como é o Anderson. Então, obrigado, Anderson, aí por aceitar esse convite e obrigado aí por ser nosso parceiro aí no dia a dia. Boa noite a todos. Eu que tenho que agradecer aos elogios aí. Não é tanto assim, o aprendizado é mútuo, né? Desde a época da residência, né? Eu trabalho já tem um bom tempo junto aí com o Fabiano, com a doutora Mariana, né? Então, agradeço todo o pessoal da Liga, né, de nefrologia. Então, é um assunto muito importante, realmente, para todos os alunos, né, e pacientes também. Né? É importante o entendimento, né, desde o catéter e todas as complicações que o paciente renal crônico tem, né? O importante dessa parceria do tratamento multidisciplinar, né? Que acaba que a gente vai ver ao longo da nossa discussão aqui, que tanto o tratamento do nefrologista ajuda o vascular, quanto o tratamento do vascular ajuda o nefrologista, tanto na prevenção como na intervenção, né? Aí fica à disposição. Se você quiser começar pelos catéteres, pelos acessos. Beleza, então. Então a gente queria iniciar, a gente vai dividir essa discussão em duas partes. A primeira parte é a questão, assim, do acesso vascular para a hemodiálise. Então, como a gente sabe, o paciente renal crônico, quando ele chega ali no estágio 5, né, no estágio 5 já terminal, quando o tratamento clínico já não está sendo mais eficaz, ele começa a ter uremia, ele começa a ter hipervolemia, os níveis de potássio a gente não consegue controlar com medicação, a acidose não responde mais à reposição de bicarbonato, acaba sendo indicado terapia renal substitutiva. Ou quando esse paciente chega em alguma emergência dialítica lá no pronto atendimento. Quando esse paciente chega numa emergência dialítica, e muitas vezes ele não era acompanhado antes por um nefrologista, a gente sabe, né, já discutiu isso em aula, 70% dos renais crônicos descobrem a doença renal crônica em fases terminais ou em uma urgência. Para ele fazer a sua terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise de urgência na maior parte das vezes, esse paciente precisa de um acesso. O que é hemodiálise? É você filtrar o sangue do paciente através de um filtro que fica fora do organismo, aquele cilindro, né, aquele capilar que muitos já viram aí lá na hemodiálise ou no CTI, só que para isso você precisa ter um acesso vascular. E esse muitas vezes é um catéter de curta permanência passado no CTI para os casos agudos ou na urgência lá no pronto atendimento. Quando esse paciente já era acompanhado pelo ambulatório de nefro, a gente consegue já até mesmo prepará-lo. E aí essa preparação vai desde a escolha do método, ele pode fazer um transplante pré-emptivo, ele pode fazer diálise peritoneal ou pode fazer hemodiálise.
A nossa realidade no Brasil é que mais de 90% dos pacientes fazem hemodiálise. E ao fazer hemodiálise, eu vou precisar de um acesso. E esse acesso pode ser uma fístula, pode ser um catéter de curta permanência, pode ser um permicate, um catéter de longa permanência, e nos casos mais complicados, até mesmo uma prótese. Então, eu queria inicialmente que o doutor Anderson comentasse aí com a gente, com os alunos das ligas, o que são isso, o que é a fístula, o que é o catéter de curta permanência, qual que é a veia preferível para a gente passar o catéter de curta permanência na urgência, por que é melhor jugular do que subclávia, qual que é a importância do acesso femoral hoje, de quando que veio a fístula é uma coisa recente, a fístula é uma coisa mais antiga. Temos um probleminha técnico aí, né? Eu acho que ligaram para ele. Então, assim, eu vou começar com uma apresentação simples, mostrando os dispositivos para vocês, tá bom? Vou apresentar aqui, ver se eu consigo, e a gente vai interagindo aí com a nossa apresentação aqui, que Tá conseguindo ver bem a tela aí? Apareceu, doutor. Beleza. Bom, pessoal, desculpa, o pessoal do pronto-socorro estava me ligando, mas já toquei de novo. Desculpa, Anderson. Então, eu vou só comentando aqui, nós vamos batendo um papo aqui em relação, vou apresentar aqui o material, e nós vamos conversando aqui, né? Então, eu sei que o doutor Fabiano estava falando, né? O paciente geral, infelizmente, né, a melhor situação com o paciente renal crônico é que ele tenha acesso ao nefrologista previamente, né? Que ele já consiga identificar que esse paciente vai entrar num processo de hemodiálise e já programa um acesso para ele, né? O ideal seria uma fístula. A gente vai ver o porquê que o ideal é uma fístula, né? Mas, infelizmente, a grande maioria, por uma questão de acesso mesmo ao profissional, acaba sendo admitido no hospital com quadro agudo, né? Não tem outra opção a não ser o catéter de curta permanência inicialmente, né? O catéter de curta permanência, né, vou mostrar para vocês, é um pouco diferente do duplo lumen, né, que usa para infusão de drogas pelo calibre. Ele tem um calibre maior em função da necessidade do volume, né, que a máquina de hemodiálise necessita, né? Ela puxa o sangue pelo catéter, faz as trocas, a diálise, né, e devolve pelo mesmo catéter. A questão é que esse catéter, ele é feito de um material um pouco mais rígido, né, e acaba que ele fica exposto, né, a gente fala as famosas anteninhas, né, dependendo do sítio seu de punção, tá? Existe catéter de 3 vias para fazer infusão de medicação, a gente tem evitado, prefere o de 2 vias, tá? O catéter de longa permanência, ele tem uma maleabilidade melhor, tá? Ele é de um material um pouco mais resistente, ele permite o uso de catéter por um tempo mais prolongado. Tá? A gente usa o catéter de longa permanência naquele paciente que está sendo programado um acesso permanente para ele, uma fístula, ou que é um paciente que não tem condições cirúrgicas ou anatômicas para a confecção de uma fístula. A gente acaba preferindo o permicate, por quê? Porque ele tem diferente, ele tem um cuffzinho, geralmente isso aqui é um DACO, tá? Ele fica sobre a pele, né? Pelo sítio de punção, ele fica tunelizado embaixo da pele, e esse ponto ocorre um processo fibrótico que, de certa forma, evita com que infecção ou contaminação de pele chegue na ponta do catéter. Diferentemente do catéter de curta permanência, que ele não tem esse dispositivo. Então, a chance de infecção é maior, né? Por isso que a gente tenta manter o menor tempo possível. Ele é um catéter que você consegue
a curvatura dele fica escondido, né, dentro da roupa, para o paciente ter vamos dizer assim, uma aceitação um pouco melhor, tá? Mas também tem a questão da infecção, né, todo paciente com um catéter que desenvolve um quadro de febre, bacteremia, né, se não tiver nenhum outro foco, a gente suspeita da infecção do catéter. Tá? O permicate, ele, preferencialmente, né, ele deve ser instalado por um nefrologista com treinamento ou vascular com treinamento, né? O acesso do catéter de curta permanência, qualquer médico, né, pode fazer a instalação. Já o permicate, ele precisa de um treinamento, tá? O permicate, ele tem vários modelos, né, aí no mercado, em relação à diferença de pontas, né? Essa tentativa de diferença de pontas é para evitar a principal complicação dos catéteres, que são a trombose, né? Uma via eferente, uma via aferente, tudo para ajudar com que esse paciente desenvolva a hemodiálise, que é o que ele precisa, e o catéter o maior tempo possível, tá? Esse catéter de longa permanência geralmente fica em torno de 6 meses a 1 ano, se não infectar. Com o tempo, começa a ter degradação do próprio material e acaba sendo necessária a troca, começa a ter vazamento, sangramento, né? Acaba sendo necessário. O ideal é utilizar a menor quantidade de catéter possível, né? O ideal seria a fístula. Então, o local de punção, né? O que nós temos? Nós temos a jugular, subclave e femoral, tá? Preferencialmente, a indicação, né, é de punção jugular, tá? Direita, né, se possível, pela conformação, ela é retilínea em relação à cava superior e átrio, né? Podendo ser entre as duas cabeças do esternocleido, né, a clavicular e a external, podendo ser de punção lateral, né, o posterior, a cabeça lateral. Isso vai por preferência de punção, tá? Vai preferência à sua habilidade, tá? Então, depende da escolha. Eu prefiro entre as duas cabeças. O Dr. Fabiano, se não me engano, ele prefere posterior aqui, tá? Acessos subclávios, a gente tenta evitar. Por quê? Acesso subclávio, ele tem a maior chance, né, de ocorrer pneumotórax, e pela questão da conformação, vou mostrar isso aqui para vocês pela anatomia, a gente acaba tendo maior dano endotelial na parede do vaso, levando a maior risco de trombose e estenose, que é o que leva futuramente a uma perda ou falha da fístula, tá? Mas também vai da experiência, né, de cada um. Por exemplo, a gente tenta fazer um acesso jugular, não deu, a gente vai para o subclave, tá? Então, primeira linha, jugular, segundo, subclave. E terceiro, femoral, tá? O femoral a gente evita, por questão de contaminação, tem uma maior taxa de infecção, o acesso femoral, mas não deixa de ser uma opção, tendo em vista, às vezes, uma situação que você não tem outro acesso. Então, primeiro local, jugular, segundo, subclave, terceiro, femoral, né? Se você tiver a possibilidade de escolher, né? O femoral infecta mais, subclave a trombosa mais, né? Então, a gente tenta escolher sempre o jugular. Hoje em dia, nós temos a possibilidade do auxílio da ultrassonografia, né? Ela veio para somar a questão da punção, ela não veio para substituir totalmente a punção às cegas, a punção anatômica, né? Você vai usar ultrassom, importante você ter a mesma noção, o mesmo conhecimento relacionado à anatomia, ele vai te auxiliar, né? O ultrassom auxilia de uma forma bem primária, né? Você passa a sonda com ultrassom e observa que a veia está trombosada, que não tem veia, essa veia foi brevitada. Então, ele já te salvou de uma possível complicação de acesso, né? Os hematomas, pode ocorrer, só ocorre com quem faz, né? Então, além disso, ele permite com que você funcione o vaso, né, de uma forma certeira, sem dúvidas, né? Isso custa treinamento, isso custa tempo, tá? É importante saber utilizar o método, né? E quando não tiver o método, também saber funcionar, tá? Nós diminui o índice
de hematomas, diminui o índice de pneumotórax, tá? Tem trabalhos mostrando o índice zero de pneumotórax quando se utiliza o ultrassom, tá? Aqui a imagem, né, do famoso trombo em ponta de catéter, né? A enfermeira geralmente liga para a gente, o catéter está com uma via ocluída, a outra via está funcionando. Essa é a imagem que vocês vão ver quando vocês retirarem o catéter, né? É um trombo aqui na ponta, vai formando esse trombo, tá? Apesar de todos os cuidados que a gente toma com o catéter, utilizar heparina, fazer a limpeza com soro, né, pode acontecer essa formação de trombo, tá? Ainda em relação aos catéteres, né, nós podemos utilizar, nesse caso da formação de um trombo, o uso de alteplase, né, fibrinolíticos, tá? Para limpar esses catéteres. Só que lembra que o fibrinolítico, ele consegue fazer um efeito no trombo até trombo de 14 dias. Trombo com mais de 14 dias, não adianta, ele não vai ter efeito. Tá? Então, o sucesso de uso de fibrinolítico em catéter é quando a gente tem aquele catéter que funcionava bem e da última diálise para essa ele ocluiu, ou seja, um trombo agudo. Tá? Aquele catéter que vai diminuindo a sua função, o fluxo com o tempo, né, vai diminuindo o fluxo, quer dizer que ele tem uma estenose progressiva, que é um trombo que já não vai funcionar tanto. Tá? Então, no caso, é melhor a substituição do catéter. Quer complementar alguma coisa, Fabiano? Anderson, só nessa primeira parte aí que você falou, então em relação ao catéter aí que a gente passa na urgência, a Sociedade Internacional... Doutor, seu som tá bem baixo. Peraí. Melhorou? Não. Peraí, deixa eu ver onde que eu entro aqui pra mexer no som. Melhorou? Não. Oi, melhorou? Ainda tá baixo. Mas tá no máximo aqui, Ana. Bom, vou falar um pouquinho mais, então às vezes fica melhor, pode ser? Vai falar onde? No chat? Não, eu ia falar mais alto, porque você Ah, tá. som. Agora dá pra ouvir. Tá. Só para comentar, então, que nos casos, assim, agudos, né, o CADIGO de IRA orienta pra gente, então, nefrologista, tentar primeiro a jugular direita, e na ausência da jugular direita, é orientado a gente passar femoral, né? Então, assim, o uso do acesso femoral está muito mais difundido entre os nefrologistas, apesar de eu concordar com o Anderson, que é um acesso que tem muito mais chance de contaminar do que o acesso em jugular. Só que muitas vezes o nefrologista prefere, porque duas complicações muito temidas, né, do acesso vascular alto, né, tanto em jugular quanto subclave, é o hemotórax e o pneumotórax. E o acesso na femoral, em teoria, você não vai ter nenhuma complicação. Então, aquele paciente que tem algum distúrbio de coagulação também acaba sendo uma via preferível, o acesso femoral. É um acesso mais rápido, é um acesso mais fácil, mas eu também concordo com o Anderson que acaba infectando mais. Outras complicações que a gente tem muito com o catéter, isso que o Anderson falou é importante, é a questão de trombo. Esse final de semana eu estava de plantão lá em Ituverava, e um dia antes, na unidade de diálise, aconteceu o seguinte caso. O paciente estava com catéter e estava maturando a fístula. Usou a fístula por 3 dias, aí a médica falou, beleza, vou tirar o catéter. No que ela tirou o catéter, o paciente ficou hemiplégico. Na frente dela, acabou rebaixando e precisou de ser entubado. Tomografia, um AVC. Então, o catéter é um corpo estranho que está dentro da veia e ele acaba aumentando muito o risco de formação de trombo. Então, é uma complicação grave, né? A gente, às vezes, esquece que o catéter acaba sendo um meio grave para fazer trombose. Não existe, assim, protocolo para você fazer anticoagulação do paciente que usa catéter. Tem lugares de diálise aí que deixam o paciente anticoagulado, mas isso é uma coisa que, na verdade, não existe, porque você também tem um risco de sangramento. Tem uma unidade de diálise aqui perto, que todo paciente que usa catéter, eles deixam com anticoagulação plena, seja com Marevan ou com os novos anticoagulantes. Um belo dia saiu um rim para o transplante, para um desses pacientes, ele chegou aqui, o transplante foi cancelado porque ele estava tomando anticoagulante e não dava para reverter o efeito em cima da hora.
Então, assim, a gente tenta fazer uma estratégia antitrombose, mas também lembrar dos riscos e dos problemas que essa estratégia tem. E a infecção é um grande problema dentro da hemodiálise para o indivíduo que usa catéter. Pode ser desde uma infecção de corrente sanguínea, onde a gente tem um protocolo, o paciente lá na hemodiálise que faz febre, é infecção do catéter até que se prove o contrário. A gente colhe culturas e já começa com antibiótico terapia empírica. Mas lembrar que essa infecção do catéter pode não ser tão simples assim. Uma ponta desse catéter está quase dentro do coração. E dependendo se você passa um catéter maior, às vezes a ponta está lá dentro do coração mesmo. E aí você pode fazer até uma endocardite, que é uma infecção muito grave, que demora várias semanas para você conseguir tratar. Então é um problema grave a questão de infecção do catéter. Catéter é igual o Anderson falou, uma coisa temporária, porque complica muito e não deixa a diálise ficar eficiente. Lembrando que você está puxando sangue e devolvendo sangue no mesmo lugar. Esse sangue fica recirculando e a eficiência do procedimento dialítico acaba não sendo tão grande. Então, assim, tem complicação infecciosa, complicação trombótica, baixa eficiência da diálise, mas muitas vezes é o que salva o paciente na urgência. E se a gente não tem um vascular de apoio, como é o caso de muitos outros lugares, o paciente pega um catéter de curta, que acaba virando até de longa permanência mesmo. Pode seguir, Anderson. É um desespero para a gente quando um paciente de difícil acesso, que o nefro liga, ó, tá fazendo febre, vai ter que tirar o catéter. Ele já não tem acesso direito, e a gente acaba tendo que tirar aquele catéter e depois tá fazendo outro, né? Uma coisa que eu queria comentar, que o catéter na parede do vaso, né, quanto mais tempo ele ficar ali, maior a agressão endotélia, né? Por isso que ele forma um trombo na ponta, e às vezes o que você vai tirar o catéter, ele está grudado na parede do vaso. Né? Naquela região ali, ele formou um trombo por extrema processo inflamatório pela agressão endotélia naquela região. Provavelmente foi o que aconteceu com esse paciente aí onde você estava de plantão, né? Então, o catéter, assim, acaba que eu morro de dó dos pacientes. O menor tempo possível é o melhor mundo para eles, né? Tanto que eu vou mostrar aqui que o ideal seria as fístulas, né? Só que acaba que a gente tenta fazer para todos e às vezes o próprio paciente não tem condição, né? A gente vai mostrar aqui, arterial ou venosa mesmo para confecção. Então, o que seria aí uma fístula arteriovenosa, né? Muitos pacientes chegam para a gente e falam, doutor, você vai colocar um motorzinho no meu braço, né? Porque a fístula acaba que ela desenvolve um frêmito, né? Porque a gente anastomosa, né? Um vaso em que tem uma pressão alta com um vaso que tem uma pressão menor e uma resistência vascular menor. Então, acaba que tem um fluxo alto. Esse fluxo gera turbulência, essa turbulência gera o famoso frêmito, né, que os pacientes acham que a gente coloca um motorzinho no braço dele, mas não é uma simples anastomose, né, então a gente secciona a veia distal, né, e faz uma anastomose lateral na artéria, então o fluxo que está vindo sentido punho, vai para a mão e também volta pela fístula, tá? Então, o local de confecção de fístula arteriovenosa, né, inicialmente punho, né, são com a própria veia do paciente, né, os autólogos, que a gente usa a própria veia cefálica, né, que é a face anterior, são veias extrafaciais, veias superficiais, né, preferência no punho, com a artéria radial. Se a artéria radial, a gente faz o teste de Allen na avaliação desse paciente, né, a gente vê qual artéria que é dominante, se é a artéria ulnar, se é a artéria radial, e se essa artéria radial, ela é sozinha aqui irriga a mão, ou se a ulnar também ajuda, tá? Porque não adianta você jogar uma fístula numa artéria em que tenha baixo fluxo. Essa fístula, ela vai ter, a gente fala, falha antes dos 30 dias de confecção. Vai ser uma fístula que não vai funcionar. Tá? Então, inicialmente, a gente tenta fazer uma fístula no punho. Tá? Não deu certo a fístula no punho, a gente parte para a fístula no braço, utilizando a veia cefálica. Podendo utilizar a veia basílica. Qual que é o problema da veia basílica? A veia basílica, ela é superficial no antebraço, região infraposterior do antebraço, e na terço médio do braço, ela fica subfacial e acompanha o sistema venoso profundo, ou seja, se você não superficializar, a enfermagem não vai conseguir funcionar.
Então, veia basílica, a gente faz a anastomose aqui na fossa cubital, da mesma forma que a veia cefálica aqui na fossa cubital, porém, nós temos que fazer uma incisão maior, superficializar essa veia, colocar ela num plano acima da face, né, muscular, e depois fechar a pele. Então, vai levar um tempo para maturação, tá? Mas são as melhores fístulas, né? Então, o que a gente fala, radiocefálica, braquiocefálica e a veia basílica, tá? Diante da situação em que esse paciente não tenha, né, veia cefálica boa ou veia basílica boa, podemos utilizar safena para a confecção de fístula em membros inferiores, tá? Podemos pegar a safena, dissecar toda a safena, ou faz em arco, né? A gente seca a safena jogando ela na artéria femoral comum, ou a gente joga a safena na artéria femoral superficial, tá? São fístulas que a gente indica uma menor proporção, porque a mania, às vezes, do paciente colocar o cotovelo sobre a coxa, tá? Então, é uma fístula que esse paciente vai evoluir com perda rápida, tá? Quando a gente faz fístula com veia, né, a gente tem que observar muito bem a questão da artéria, se é uma artéria viável, né? O mínimo que a artéria tem que ter de 2 a 3 milímetros e fluxo bom, tá? A veia acima de 2,5 milímetros, tá? E que não seja uma veia flebitada. A veia flebitada é uma veia de parede espessada, que ela não vai ter elasticidade, né? Depois que a gente faz a anastomose da fístula, né, que a gente confecciona essa anastomose, essa veia vai sofrer um processo que a gente fala de arterialização, né? Aqui a gente tem uma veia com vasos de paredes finas, tá? Com a anastomose, ela vai aumentar o seu diâmetro, tá? Devido a essa pressão, a camada média dela, com a questão muscular, vai aumentar a musculatura da camada média, né? Desenvolvendo esse processo de arterialização. O processo de arterialização de veia é aquele tempo que a gente solicita de 30 a 40 dias para poder puncionar a fístula. Porque se eu punciono essa fístula antes desse período, com certeza vai fazer hematoma, e o hematoma local vai acabar comprimindo e perdendo a fístula, tá? Se você não escolher veia adequada, ou se você não escolher artéria adequada, vai evoluir com perda precoce dessa fístula, tá? E com o passar do tempo, né? Quanto tempo dura uma fístula? Eu já vi fístula de 11 anos, tá? Mais que isso, eu desconheço paciente com fístula. Provavelmente tem, tá? Uma fístula bem cuidada, a gente vai comentar isso daqui, pode gerar muito tempo de tratamento para esse paciente sem que ele necessite de catéter, né? Que é o foco aqui, né? Evitar catéter. Então, o que gera falência de fístula com o passar do tempo, tá? A própria veia, se ela começar a estenosar, ou seja, pontos de punção, né? Às vezes começa a funcionar sempre no mesmo local, sempre no mesmo local, sempre no mesmo local. A tendência é que, naquele local de punção repetitiva, degenere a parede para aneurisma. O pessoal fala, tem aquelas veias altas no braço, quer dizer, uma degeneração aneurismática da parede da veia. E, geralmente, após essa degeneração, pela turbulência do fluxo, a gente tem um ponto de estenose, né? Vale lembrar que, junto com esse processo de arterialização da veia, o endotélio também vai sofrer um processo de injúria, que é aquele turbulência de fluxo, tá? Gerando hiperplasia intimal, que a gente fala, né? Levando à estenose dessa fístula, tá? Então, o que geralmente leva à perda da fístula é trombose, tá? Secundária ao processo de estenose. Então, vai estenosando, vai estenosando, vai estenosando, vai estenosando, trombose. Tá? Sangramento é baixíssimo, desde que você funcione de uma forma inadequada antes do período, né? Infecção de fístula também é muito raro, tá? Geralmente de prótese a gente vai ver que tem uma chance de infecção maior. Tá? E aí o trabalho nosso, junto com a nefrologia e com a equipe de enfermagem, é que a gente não está o dia todo, né, todas as sessões acompanhando o paciente. A nossa avaliação ela é de tempo em tempo, né? Então, o nefrologista observa, essa fístula está diminuindo o fluxo na máquina. Opa, tá acontecendo alguma coisa errada. Ou eu tenho um problema na anastomose, ou estou tendo uma estenose, anastomose, lembra, gente, aquela artéria está sofrendo um processo de envelhecimento e adoecimento da mesma forma, a gente vai comentar isso depois aqui.
Então, ela pode desenvolver estenose, ou proximal na artéria, ou na anastomose, e a própria veia também pode sofrer um processo de hiperplasia intimal, formação de trombo ou trombose. Tá? Então, a gente tem que ficar atento. Então, diante de uma redução de fluxo, né, o pessoal solicita a nossa avaliação, a gente faz a avaliação da fístula, estuda toda essa questão, tanto arterial como venoso, né? Se tiver estenose, a gente consegue tratar da mesma forma que a gente trata estenose venosa ou estenose arterial, e nos casos em que ocorra trombose venosa, da mesma forma que a gente faz a tromboembolectomia arterial, a gente consegue fazer a tromboembolectomia venosa e salvamento da fístula. O problema é que quando a fístula começa a ter trombose de repetição, significa que ela tem estenose de repetição. Então, nesse ponto, geralmente são fístulas 8 anos ou mais, fístula de muito tempo, é melhor você já começar a pensar em um novo acesso. Então, antes daquela fístula chegar na sua falência total, a gente já confecciona uma nova fístula para esse paciente não passar um tempo utilizando o catéter, tá? Agora, quando o paciente não tem veia nenhuma, tá? A gente tem a opção de confeccionar a fístula com prótese. Qual que é a prótese adequada para a confecção de fístula, né? Nós utilizamos a prótese de EPTFE, tá? A mesma prótese que nós utilizamos como substituto arterial em cirurgias de bypass, em cirurgias de trauma, tá? Como que é feito? Né? A gente faz uma anastomose arterial e uma anastomose venosa, permitindo com que o fluxo arterial venha, passa pela prótese e chegue na veia. Então, o ponto de punção vai ser nessa prótese. Agora, local e posição de prótese são diversos locais, tá? A gente tem uma tendência a utilizar membro superior, tá? Por uma questão de menor taxa de infecção, tá? E facilidade para o paciente durante a diálise, tá? Então, geralmente, usa face anterior do antebraço, né? Artéria radial com veia cefálica, tá? Região anterior de braço, tá? Podemos utilizar subclávia, subclávia, né? Fêmur femoral, porém são regiões em que tem uma maior taxa de infecção, tá? E numa tentativa mais intensa aí de tentar desenvolver uma fístula, né? Uma fístula fêmuro-átrio, né? Que imagine, a chance de complicação aqui é enorme. Então, qual que é o problema da fístula com prótese? A fístula com prótese é infecção, tá? Lembrar que o tecido, né, quando a gente confecciona uma fístula, são duas anastomoses, uma anastomose arterial e uma anastomose venosa. Aqui, nós não precisamos esperar 30, 40 dias para funcionar, tá? Aqui, 2 semanas já está de bom tamanho. O que é importante aqui? Que tenha ocorrido cicatrização ao redor dessa fístula. Então, vai formar uma fibrose, uma carapaça ao redor dessa veia, que toda vez que funcionar, esse tecido que está ao redor da fístula, que vai fazer o selamento daquele pertuito que você gerou, tá? A gente sempre tenta, solicita que a punção na fístula não seja feita sempre em locais seguidos, sempre alternando um pouco a localização, que acaba desenvolvendo um orifício muito grande na prótese, levando à formação de um pseudaneurisma, consequentemente, rotura da mesma, tá? De toda forma, né, tanto a punção de fístula sem prótese, com fístula ou com prótese, a asepsia é muito bem feita pela equipe, tá? Lembrando que a questão da fístula com prótese, isso tem que ser redobrado, porque os agentes mais comuns de infecção de prótese são agentes de pele. Então, quando você vai puncionar a fístula, você leva o agente da pele, o interior da prótese, bacteremia, tá? Então, paciente com prótese, fístula com prótese e bacteremia, né, a gente até tenta tratar com um antibiótico, tudo, mas em muitos casos a gente tem que retirar a prótese. Aí o paciente volta para o catéter, trata com antibiótico terapia para você pensar numa provável fístula para ele. Mas não deixa de ser uma opção, tá? Para o paciente que necessita de diálise. A gente evita, tá? Hoje em dia, a gente tem feito bastante fístula com a própria veia braquial, tá? Para a gente evitar o uso da prótese.
É um pouco mais trabalhosa, porque tem muitas comunicações, né, entre as duas braquiais, né, entre as duas veias braquiais. Então, acaba sendo uma cirurgia muito minuciosa. A gente faz a anastomose inicialmente com a artéria braquial, espera ela sofrer o processo de arterialização, e você entra no segundo momento, ligando todas essas comunicações e superficializa a veia para a punção. Tá? É a tentativa nossa aí de evitar a infecção pós-fístula com prótese, tá? Mas acaba que a gente desenvolve. Aqui eu gostaria de comentar que quando a gente fala do catéter, esse é um resultado de uso de catéter, tá? É um paciente que tem fístula, porém, quando você vê, fala, a fístula desenvolveu essa circulação colateral no pescoço. Não. A fístula apenas está aflorando que ele já tem, que foi causado pelo catéter de uso crônico. Então, o catéter de uso crônico levou a uma estenose da veia. Essa estenose da veia, com o aumento do fluxo da fístula agora, vai desenvolver uma síndrome via cava superior. O paciente começa a ter edema de pescoço, edema de face, múltiplos vasos no pescoço, no tórax, tá? Às vezes evolui com edema bipalpebral, até dificuldade respiratória. A gente fala síndrome de veia cava superior, tá? Aqui um exemplo, né, de uma obstrução. Então, só revendo a anatomia, a veia subclávia, a veia jugular interna direita, formando a veia braquiocefálica direita, a jugular interna esquerda, com a subclávia esquerda, formando a braquiocefálica esquerda, né? Então, para vocês avaliarem aqui, por que a gente prefere a jugular direita? Ó? É retilíneo, tá? Quanto mais retilíneo o trajeto, menor o contato do catéter com a parede do vaso. Por exemplo, uma subclávia. Você vai ter o ponto de punção, o catéter vai ficar fazendo pressão aqui pela curvatura e vai ficar fazendo pressão toda nessa região. Aquela pressão do catéter é um processo inflamatório, lesão endotelial, estenose do vaso. Jugular esquerda, né? Você tem a punção nessa topografia, o catéter vai pegar nessa região, vai fazer força nessa região, vai fazer força na cava. Então, são 2 pontos de estenose. Né? Então, a gente tenta evitar o catéter por isso, tá? Nesse caso aqui, não teve jeito, né? Então, um paciente que a gente fez na flebografia, com fístula em membro superior esquerdo, né? Então, o catéter daqui está dentro da veia subclave e posicionado nessa região. A gente fez a injeção de contraste. O contraste, ao invés de descer sentido coração, ele não desce, porque aqui tem uma oclusão, né? O contraste sobe pela jugular interna esquerda e desce pela jugular interna direita, tá? Para poder conseguir chegar no seu caminho até o coração. Então, por isso que esse paciente desenvolve essa circulação colateral cervical importantíssima. Tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente tenta ultrapassar essa lesão, tá? Balonar e colocar um stent. Então, aqui a gente conseguiu balonar, a gente conseguiu colocar um stent. Não é um stent pequeno, né? Comparando com a parte cardiológica, é um stent relativamente grande, tá? Mas quero que vocês observem o seguinte, nessa topografia aqui, ó, tá a veia jugular interna esquerda. Então, quando eu injetei o contraste novamente no interior da veia, a gente observa que tem um fluxo preferencial para a cava. Não tem mais aquele fluxo ascendente, né, igual tinha previamente a cirurgia. Ou seja, reduzimos aquela pressão venosa na jugular, né, e, consequentemente, vai ter uma redução daquela veias colaterais de pescoço e, consequentemente, uma melhora clínica do paciente. Tá? A gente tem feito bastante esse tipo de tratamento e os pacientes, de um dia para o outro, já relatam para a gente a melhora do edema. Né? Uma outra questão importante aqui, imagine só, esse paciente começa a ter tanto edema do braço, que acaba prejudicando a própria punção da fístula. Ou ele desenvolve aquele edema importante, começa a formar bolha na pele e desenvolve infecção secundária. Tá? Então, é um tratamento que a gente consegue fazer, anestesia local, conversando com o paciente, tá? E com alta taxa de sucesso. Só que fez uma vez isso daqui, você não pode abandonar esse paciente. Lembra que eu falei que esse fluxo aqui está arterializado, é um fluxo rápido, é um fluxo aumentado, tá? Esse paciente pode vir a desenvolver novas hiperplasias nessa topografia e restenoses. Geralmente, a gente fala patência nisso daí, tá? O tempo que aquele vaso fica pérvido. Então, geralmente, a gente tem que ficar reavaliando esses pacientes no mínimo 6 meses.
Às vezes é necessário a gente entrar ali e fazer uma balonadinha, uma angioplastia desses pacientes. Quer complementar mais alguma coisa, Fabiano? Não, acho, Anderson, você mostrou bem aí os problemas, né? Os problemas e as vantagens também da fístula, né? Só lembrando que a questão da fístula para a gente é o melhor acesso porque ela garante os melhores fluxos. Quanto mais fluxo de sangue você consegue ter, mais bem dialisado o paciente fica. A gente imaginar um catéter versus uma fístula, geralmente a fístula dá o dobro do fluxo de sangue. O paciente vai ter o dobro de sangue limpo durante uma sessão de diálise e, consequentemente, ele vai ter melhora da ureia, do potássio, do fósforo e assim por diante. Então, principalmente o pessoal da enfermagem, até a nossa enfermeira, Carolina, vi que ela está na live aqui também, se ela quiser depois complementar alguma coisa, vai ser de grande valia. Quando o pessoal da enfermagem começa a relatar para a gente, olha, o paciente não está chegando naquele fluxo ideal, a punção está ficando difícil, a gente já tem que acionar o pessoal da vascular, porque o ideal é que a fístula dê o melhor fluxo possível. Unidades na Europa, nos Estados Unidos, falam que uma fístula boa é para dar 400 ml minuto de fluxo. E quando a gente passa lá nas máquinas dos pacientes, às vezes o pessoal, os técnicos de enfermagem ligam com fluxo baixinho porque apita menos a máquina, dá menos problema, mas para a gente quer os melhores fluxos, os fluxos mais altos possíveis para o paciente ficar bem dialisado. É interessante também essa questão da punção que o Anderson falou, quanto mais distante a punção uma da outra, ou seja, quanto mais a fístula se desenvolve, melhor. Porque se a fístula tem uma parte pequena para ser puncionada, a punção arterial e a venosa fica muito próxima, isso é ruim, porque a chance de aneurisma é maior e o paciente não vai ficar tão bem dialisado. Lembrando que puxa-se o sangue, ele passa pela máquina e ele retorna. Então você tem que deixar essa distância maior possível. Se fica muito próximo, o sangue recircula e a qualidade do seu tratamento dialítico acaba não sendo muito grande. Lembrar também que assim, fazer a fístula não quer dizer que o paciente vai precisar de dialisar. Semana passada foi no ambulatório, um paciente nosso lá que já tem 2 anos que fez a fístula, feita pelo Anderson, um paciente chamado Seu Custódio, não sei se o Anderson vai lembrar, e esse paciente até hoje não entrou em diálise. Só que a gente sabe, a fístula dele tá ótima, desenvolveu muito bem, frêmito excelente. Quando ele entrar em diálise, vai ser muito mais tranquilo. Não tem punção, não tem internação, vai ser uma coisa eletiva, que é o que a gente gostaria de ter para todos os nossos pacientes. E além das complicações que o Anderson falou, complicação de infecção que é rara, complicação trombose que pode acontecer, lembrar que em raríssimos casos você pode até ter insuficiência cardíaca induzida pela fístula. Quando a fístula tem um chamado autodébito, e tem até uma formulazinha para você calcular se a sua fístula tem autodébito ou não, aumenta muito o retorno venoso para o coração. E isso pode descompensar um quadro cardiológico que o paciente vai apresentar. É raro de você ver isso, mas quando você faz a fístula e seu paciente começa a descompensar do ponto de vista respiratório, tem que lembrar dessa possibilidade de uma IC de alto débito induzida por uma fístula. É raro, mas se a gente não considerar isso, a gente acaba comendo bola, fica tirando o líquido do paciente na hemodiálise, o paciente começa a fazer hipotensão, não melhora da falta de ar e, na verdade, o problema é a fístula. A Carolina, nossa enfermeira, tá aí, se ela quiser comentar mais alguma coisa em relação à punção aí, fica à vontade, Carol. Só mais uma coisa em relação a isso, lógico, a gente tenta fazer o mais distal possível. Quanto mais distal, menor a chance de você ter essa repercussão cardiológica toda. Tá? É aquela história, não é a gente que escolhe, né? É a possibilidade do que o paciente tem que a gente faz. Isso aí. Beleza. Carol, vou comentar então da próxima parte. Então, depois, se quiser, você comenta um pouquinho sobre a questão de fístula, técnicas de punção. Para a gente encerrar, é lógico que a parte que ia tomar mais tempo seria essa parte da fístula, do catéter e tudo mais. Mas eu gostaria de também aproveitar a presença do Anderson aqui para comentar uma outra complicação muito importante, que acontece, uma complicação vascular muito importante que acontece no paciente renal crônico, que é a calcificação vascular.
Paciente renal crônico, a principal causa de morte desses pacientes é doença cardiovascular. Muitos são hipertensos, muitos são diabéticos, mas não é só por isso que ele vai desenvolver doença cardiovascular, infarto, AVC, insuficiência cardíaca. Esses pacientes, eles têm um risco grande de aterosclerose, independente dos fatores de risco tradicionais, hipertensão, diabetes, dislipidemia e tabagismo. Principalmente, essa calcificação é associada à doença óssea que esses pacientes têm, o famoso hiperparatireoidismo secundário, que hoje a gente chama de DMO-DRC, doença mineral óssea da doença renal crônica. Resumidamente, o que acontece para a gente lembrar na doença renal crônica? O rim não filtra direito, acumula fósforo. Pelo fato do rim não funcionar muito bem, eu tenho queda de vitamina D. Com a queda de vitamina D, eu acabo tendo queda de cálcio. E esses estímulos, baixa do cálcio, baixa da vitamina D e excesso de fósforo, vão nas paratireoides estimular a síntese do paratormônio. O que o paratormônio tende a fazer? Jogar fósforo para fora, beleza. Aumentar a absorção de cálcio intestinal e lá no osso fazer com que o osteoclasto seja ativado, liberando o cálcio do osso para a circulação, no intuito de normalizar o cálcio e abaixar o fósforo. Beleza. Lá no ambulatório de doença renal crônica, raramente a gente vai ver um cálcio alto e um fósforo baixo. E um fósforo alto, quer dizer, um cálcio baixo e um fósforo alto. Por quê? O paratormônio age no rim, que ainda funciona, normalizando o cálcio e normalizando o fósforo. Mas lá no paciente em diálise, não tem mais rim funcionante. Então o paratormônio vai no rim e fala, rim, joga fósforo para fora, mas não tem rim. O fósforo é só tirado na hemodiálise. E aí o paciente dialisa dia sim, dia não. No dia da diálise, beleza, o fósforo abaixa. E no resto dos dias? Né? Lembrando que a diálise são 12 horas por semana. Durante todo o resto do tempo, você tem um aumento de fósforo. E a gente tem pacientes lá na hemodiálise que tem fósforo de 8, 9, 10. Tem um paciente com 12 de fósforo. E o cálcio? O quanto tem paratormônio alto, ele vai lá no osso jogando o cálcio para fora. E aí a gente tem não só aquelas complicações ósseas características, reabsorção subperiosteal, crânio salpimenta, mas a gente começa a ter o quê? O cálcio, em vez de ficar baixo, fica alto. E quando eu tenho cálcio normal a alto e fósforo que fica alto, eles se combinam e começam a depositar na parede do vaso. Fazendo, quando esse produto, né, que a gente chama produto cálcio e fósforo, tiver maior que 55, eu multiplico o cálcio vezes o fósforo do paciente. Se der mais que 55, está depositando na parede do vaso. Pra vocês terem noção, se a gente pegar uma população de dialíticos e fizer tomografia de coronária, que hoje é um exame muito difundido para ver aterosclerose, 70% vão ter calcificação de coronária. A gente, há uns 4 anos atrás, perdeu um paciente que tinha uma doença arterial coronariana muito grave. Ele já tinha colocado 12 stents. E esse paciente não era hipertenso, não era diabético, não era dislipidêmico, não era obeso, não tinha histórico familiar de doença cardiovascular na família. O único problema dele, que era gravíssimo, era um hiperpara, um paratormônio de 2.800 em programação já de paratireoidectomia, já que ele não respondia ao tratamento convencional. Então, o hiperparatireoidismo leva a essa calcificação vascular, e aí a gente queria ter essa opinião, essa visão agora do Anderson sobre esse problema, comentar rapidamente aí sobre a fisiopatologia e sobre esses achados. O renal crônico vai morrer de doença cardiovascular, não apenas pelos fatores de risco tradicionais, mas por esse fenômeno aí de calcificação. Que se a gente, eu não tenho angiotomografia coronariana, é um exame meio em desuso, mas se você fizer raio-x de mãos do paciente e o raio-x de tórax, existe um score chamado de adragão, que você consegue ver vasos calcificados perto da mão do paciente e calcificação no arco aórtico. E isso está associado à mortalidade. Queria então que o Anderson comentasse um pouquinho dessa parte. Aqui. Toda vez que a gente tem um paciente com doença arterial, precisa ser tratado, né? E ele já apresenta o antecedente de doente renal crônico, né? Isso para a gente já é
um sinal de dificuldade técnica e tratamento, tá? Eu queria só complementar aqui, o Fabiano já deu uma aula aí, todo o processo de fisiopatologia, que tem um pouco de diferente, né? É que no renal crônico acaba tendo os dois, né? A gente tem o processo de aterosclerose, que ele pega mais íntima, né? Pouco da média. Se vocês observarem no esquema aqui, a média está bonitinha, tá? Então, a calcificação da íntima. Essa calcificação da íntima, geralmente, é só naquele paciente não dialítico, né? Aquele paciente que tem um processo de aterosclerose, tá? Quando você tem um paciente com doença renal crônica, síndrome metabólica ou diabetes, ele acaba desenvolvendo um processo da média, tá? A calcificação, aquele processo inflamatório dele, é mais de média do que de íntima, tá? Isso para a gente é muito ruim e mais complicador. Por quê? Aquela artéria, ela vai perder a sua elasticidade, né? O Fabiano já comentou toda a fisiopatologia aí, mas só complementando que essa mineralização, toda essa fisiopatologia que ele falou, ocorre das fibras elásticas do vaso, né? Então, a gente tem uma rigidez arterial em função dessa perda, dessa elasticidade, tá? Associado com essa alteração, toda a célula muscular lisa da camada média começa a sofrer processo de apoptose, né, uma diferenciação osteocongênica, ou seja, começa a desenvolver calcificação, né, e essa elastina perde essa elasticidade. Então, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ter um aumento da sua resistência, tá? Ele não vai ter aquela vasodilatação compensatória, tá? Quando a gente vai fazer uma avaliação vascular desse paciente, o perfil de doença dele é uma doença mais grave, difícil de ser tratada, tá? Ela é multissetorial, multilocal, vários locais vai desenvolver. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma angiografia, mas sem injeção de contraste, tá? Essa imagem aqui é imagem de terror, quando a gente olha nisso daqui. O vascular, quando vê isso daqui, que ele tem que tratar aquela perna, ele já sabe que vai sofrer, tá? Essa calcificação aqui do vaso, ela é tão intensa, tá? Que ela rompe os balões que a gente usa. Então, aqui a gente fica entre a faca e a espada, né? Qual a pressão que eu vou pôr no balão? Se eu colocar a pressão normal indicada pela indústria do balão, não vai abrir nada. Se eu colocar a pressão um pouquinho maior para tentar dilatar aquela artéria, ou vai estourar o balão ou vai estourar o vaso, né? E quando a gente parte para uma cirurgia aberta, para fazer um bypass, essa artéria, para vocês terem uma noção, ela é muito calcificada, tá? Ela fica estilo osso mesmo, você não consegue dar ponto, tá? A sua agulha entorta, tá? Então, a taxa de amputação do paciente renal crônico com doença arterial obstrutiva periférica crônica é maior do que no paciente não renal, tá? Em função dessa calcificação. E o interessante é que, apesar dessa calcificação pegar todas as artérias do organismo, lógico que tem fibra elástica, ou seja, todo vaso que tem fibra elástica vai sofrer esse processo, tá? Dependendo do tratamento desse paciente, igual o Dr. Fabiano falou, tem pacientes hemodiários com uma variação muito grande do controle de um controle do outro, tá? Logicamente, o paciente que tiver mais distúrbios, consequentemente, com o tempo, vai ter mais lesão. Olha essa outra arteriografia aqui, em que o paciente não foi injetado contraste. A gente consegue ver toda a artéria tibial posterior, tá? Isso é terrível, a gente não consegue ultrapassar a lesão com fio guia, né? Lógico, a gente tenta fazer, a gente nunca deixa de fazer, tá? A gente tenta passar a lesão com fio guia, geralmente o fio guia não passa, tá? E acaba evoluindo com amputação de membro, tá? Aqui uma outra imagem, né, o Fabiano até comentou, um raio-x simples de mão, tá? Aqui a gente vê a artéria, a imagem não ficou boa aqui, a gente vê a artéria radial e a artéria ulnar, tá? Você consegue ver isso com raio-x simples, né? Aqui é a famosa angiotomografia coronariana mostrando pontos de calcificação, tá? Essa calcificação, gente, um outro detalhe, às vezes, quando a gente tem um paciente aterosclerótico, né, não renal crônico, a gente tem aquela placa dele, né, que pega a íntima um pouco da média, geralmente, ela não é circunferencial, ela é lateralizada, a gente fala excêntrica, né, ou seja, na circunferência toda do vaso, é uma placa ou direita, ou esquerda, ou superior, ou inferior, tá? Essa calcificação da média do paciente renal crônico, ela é circunferencial. Então, isso aí dificulta muito o tratamento para a gente desse tipo de paciente, tá? A gente faz a angioplastia,
Tratamento de doença coronariana também é mais, todo colega, né, que você, hemodinamicista, vou tratar um paciente, o que ele tem de comorbidade? Renal crônico, pronto. Tá? A gente já fica com medo. Por quê? A chance de rotura de coronária, rotura de membro, deve ter o quê? Uns 20 dias atrás, teve uma rotura de artéria poplítea no HC por balonamento. Não teve nada de errado no procedimento, é que era difícil mesmo, a artéria complicada. Tá? Então, o paciente renal crônico, ele tem essa calcificação que acaba evoluindo a maior taxa de amputação. Por isso que eu falei que é um tratamento multidisciplinar. Tá? E esse paciente, ele não chega para mim, né, antes, geralmente ele chega para o vascular quando ele já tem alguma claudicação, alguma sintomatologia. Tá? Uma coisa simples que você consegue evidenciar nesses pacientes, às vezes você não consegue palpar pulso distal. E você pede o Doppler, e o Doppler vascular vem lá falando que tem fluxo trifásico, né? Ou senão você vai calcular aquele índice de tornozelo braquial, que é aquele índice em que você calcula a pressão na perna e divide pela pressão do braço, tá? O manguito, quando você está insuflando na perna, para você conseguir calcular a pressão na perna, às vezes o manguito chegou a 300 e não colabou o vaso. Nossa, esse paciente está com a pressão altíssima. Não está. A questão é que a artéria dele é tão calcificada que ela não colaba. Então, você pode pôr um manguito a 300 de pressão que ela não colaba. Então, a gente fala que é o falso índice pela calcificação do vaso, tá? Então, um paciente com grande mortalidade, somente na questão cardiovascular. Aqui um exemplo de tratamento, né? Esse aqui é um paciente não renal crônico, né? Você pode ver que a lesão dele é pontual. Você consegue fazer um tratamento rápido, tá? O renal crônico, ele já tem múltiplas funções, múltiplas lesões sequenciais, e, por incrível que pareça, a gente não sabe o porquê, tá? Mas a arteriografia de membro inferior, geralmente, a última artéria que fica pérvia, né, a que permanece é a fibular. Agora, a diferença dela em relação às tibiais, a mesma quantidade de fibra elástica, a mesma coisa. Tá? Agora, geralmente, a tibial anterior e tibial anterior está fechada 100%, ele tem só uma fibular, tá? Quando ele chega nesse ponto. Eu queria comentar isso aqui, Fabiana, até a gente estava conversando sobre a calciflexia, né? Uma complicação grave aí do paciente renal crônico, né? Que é uma microcalcificação, né? Uma calcificação das microarteríolas, né? Porque às vezes acontece aparecer paciente para a gente tem uma tendência, né? Chega um paciente com úlcera, ou é venosa ou é arterial, né? Esse paciente tem pulso? Tem, é úlcera venosa. Bota de una, tá? E não é assim, né? O paciente renal crônico tem que tomar cuidado com isso daí. Tá? Ele pode ter múltiplas úlceras e são muito dolorosas, tá? Também relacionada a toda essa fisiopatologia que o Fabiano falou, relacionada ao distúrbio aí, do fósforo e do cálcio, tá? Então, eu quis colocar isso daqui, até foi o Fabiano que comentou isso comigo, né? Eu acho interessante ter noção e lembrar disso, porque às vezes a gente acha que é úlcera venosa, porque tem pulso arterial bom, mas na verdade é secundário ao processo de doença renal, tá? Quer comentar alguma coisa, Fabiano? Acho que essa questão aí, né, que a gente comentou da calcifilaxia, ela é interessante justamente por isso, né? Geralmente o paciente ele é hipertenso, diabético, aí aparece com uma úlcera, manda pro vascular porque isso é úlcera venosa, isso é úlcera arterial, e aí faz todo um tratamento e a gente esquece que tem calcificação vascular dos pequenos vasos da derme e do tecido e do tecido adiposo. E esses pequenos vasos calcificados formam essa lesão. Essas múltiplas lesões aí necróticas, essas úlceras aí, é o que a gente conhece como calcifilaxia. E como está muito associado ao distúrbio ósseo, a gente sabe que grande parte dos renais crônicos vai desenvolver essa doença óssea, acaba sendo uma entidade que, se você não lembrar que ela existe, você nunca vai tratar. E dentro da possibilidade de tratamento, existe até um medicamento, que é o tiosulfato de sódio, que você faz injeção desses medicamentos, ele é um medicamento endovenoso, que parece que tem um efeito positivo. Você faz um tratamento prolongado com esse medicamento para tentar melhorar essa circulação, para você conseguir ter melhora dessas lesões.
E assim, isso o Anderson falou de lesões periféricas, né? Essas lesões, essa calcificação vascular de circulação periférica. Agora lembra a dificuldade, isso acontecendo lá nas coronárias e isso acontecendo lá na carótida. A grande causa de mortalidade, vou insistir mais uma vez, do renal crônico é a doença cardiovascular. Então, se a gente não atuar na dislipidemia, na doença óssea, na hipertensão e no diabetes, você pode ter o paciente mais bem dialisado, você pode ter a melhor fístula, você pode ter a melhor prótese, que você vai acabar perdendo esse paciente. Então, quando a gente fala de vascular e rim, a gente tem que lembrar da questão dos acessos, todos que o Anderson comentou, e lembrar que as duas grandes complicações vasculares do renal crônico acabam sendo a calcificação vascular e essa calcifilaxia. Como a gente já tem aí 1 hora aí de live, que é o tempo que a gente considera assim adequado, e eu desde já agradeço a presença de todo mundo até agora, eu queria abrir para alguma pergunta, alguma discussão, antes da gente estar encerrando. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade para estar comentando agora, pessoal. Doutor, o doutor Anderson, na hora que ele estava falando da trombose em ponta de catéter, se por algum acaso eu suspeito de uma trombose nesse sentido, eu posso retirar e só trocar o catéter ou eu tenho que fazer uma nova punção em algum outro sítio, sem manter aquele que eu já tinha? Depende. Se você tem um catéter funcionante, tá? Você pode fazer um estudo, por exemplo, com uma angiotomografia. Você avalia o tamanho desse catéter. A grande maioria dos catéteres formam um trombo. É que a gente não vê e acaba não fazendo diagnóstico, tá? Aquilo que eu falei para vocês, ele fica encostado na parede do vaso e ele forma um trombinho, tá? Se aquele trombinho está lateral ao catéter e você está tendo um fluxo bom, está funcionando o catéter, deixa o catéter, tá? Se está funcionando, porque se você colocar um outro catéter, vai formar trombo de novo, certo? A grande problema, a grande dúvida aí é o tamanho do trombo. Tá? É um trombo que ele está formado na parede da veia, porque você vai tirar o catéter, ele vai ficar ali. Agora, imagine só, você ter um trombo que ele está formando de uma forma, entre aspas, vegetal, vou falar para você entender, tá? Uma forma vegetante na ponta daquele catéter. Quando você sacar o catéter, embolia pulmonar na hora. Então, eu já vi casos em que foi necessário a retirada cirúrgica do catéter com o trombo que já estava intacto. Às vezes o trombo começa a ser formado na ponta do catéter e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aquilo ali fica, a Deus dará a sorte, né? Vou ou não vou? Vou embolir ou não vou? Então, é muito variável, é caso a caso, tá? A gente avalia isso daí. Se for trombo pequeno, a gente acompanha. Tá? E deixa o catéter funcionante. Tá bom? Entendi, doutor. Obrigada. Nesses casos aí, Anderson, quando a gente dá o diagnóstico de um trombo, a gente tem que anticoagular esse paciente, anticoagulação plena, ou não tem necessidade, se for trombo pequeno? É aquilo que eu te falei, assim, a grande maioria vai ter um trombinho, né? Então, assim, se for trombo pequeno, a gente acaba não fazendo. A grande maioria desses pacientes, em função da doença cardiovascular, já vai estar com antiagregante, né? Então, a gente acaba não indicando. Então, quando você já tem um trombo que chama atenção, que é importante, a gente já indica anticoagulação. A questão é, eu tenho Permicate há 6 meses, né? Qual a característica daquele trombo? É uma característica de um trombo novo, um trombo antigo, né? Então, isso aí a gente acaba pesando também. Mas, geralmente, são Permicates de 2 meses, 3 meses que tem trombo, a gente acaba indicando anticoagulação. E até quando a gente vai sacar esse catéter, que tem algum trombo na ponta, mesmo que não seja um trombo importante, o ideal é sacar com o paciente anticoagulado. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Bom, pessoal, você ia falar, Ana? Não, é só isso. Eu acho que realmente a gente não tem mais dúvida. Bom, eu queria agradecer, então. Eu acho que foi uma discussão muito rica. Eu acho que todo mundo que estava aqui, tanto o pessoal da Liga de Cirurgia Vascular, o pessoal da Liga de Nefro e as outras pessoas interessadas, acho que tiveram a oportunidade aí ímpar aí de aprender um pouquinho mais sobre a questão dos acessos, sobre onde passa, como que complica,
a questão aí da calcificação vascular, né? Um assunto aí muito, muito rico, e eu queria agradecer muito a presença aí do Anderson mais uma vez, agradecer a parceria mais uma vez, ele sempre muito solícito quando a gente precisa dele para nos salvar ali na hora dos acessos mais difíceis, e a gente sabe, paciente dialítico que não tem acesso vai complicar na hora, então a gente sempre pode contar com o Anderson ali, então agradeço mais uma vez pela parceria, agradeço a presença de todos aí que estão até agora acompanhando, nós da Liga de Nefrologia vamos continuar aí produzindo mais lives, fazendo essa abordagem aí interdisciplinar, porque a gente sabe da importância dessas lives e dessa abordagem também, e principalmente na questão assim de formação e na questão do academicismo. Então, passar a palavra para o Anderson para ele terminar aí a sessão, e muito obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente mais uma vez. Boa noite. Eu gostaria de agradecer novamente, né, esse assunto é muito importante, né, tanto a questão, a ideia dessa questão da calcificação, a gravidade que é esse paciente, o entendimento, né, que você deve encarar e tratar esse paciente, né, ele não é um paciente comum, simples. E a questão dos acessos, né, eu acho que está falho hoje a questão do treinamento de residentes, questão de acesso, tá? Eu acho que está faltando vontade, eu acho que está faltando interesse em acesso. A questão do acesso, você salva a vida de paciente, né? Não precisa ser o vascular, o Fabiano faz acesso difícil aí direto, né? Quando o Fabiano me chama é porque o negócio é feio mesmo, né? Então, eu agradeço muito, tá? E deixo a Liga de Vascular aí à disposição de vocês, os procedimentos, quando vocês quiserem acompanhar, troca de catéter, implante de catéter, fístula arteriovenosa, tá bom? E gostaria da gente poder, no futuro aí, desenvolver algum trabalho, tá? Em associação das duas ligas, que eu acho que a gente só tem a ganhar, enriquecer o nosso debate aí, né? A gente aprende muito um com o outro, né? Porque vocês vão aprender isso no futuro, né? Que se você trabalhar sozinho, é muito difícil, né? O Fabiano tá falando, o Anderson salva a gente, não sei o quê, mas o tanto que eles me salvam com meus pacientes também, né? Todo doente arterial, ele tem doença renal também, né? Então, é um ajudando o outro e a gente segue junto, tá? Então, agradeço vocês aí, mais uma vez, e estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada, doutor Anderson, doutor Fabiano, acho que foi muito, muito bom, super esclarecedor. E, pessoal, para quem aí não viu, a gente já colocou o link da certificação no chat, aí para vocês preencherem, preencham com o nome completo, com o CPF, porque depois isso dá muita dor de cabeça pra gente, tá? Você quer falar mais alguma coisa, doutor? Não, só essa questão em relação a trabalho junto, a gente tem um número grande de pacientes fazendo diálise, né? Então a gente pode estudar aí desde recirculação de fístula e associar isso com alguma coisa. Podemos tentar fazer índice tornozelo braquial dos pacientes, que é uma coisa assim, teoricamente tranquila de fazer, a gente pode associar isso com algum parâmetro clínico, laboratorial. Então, assim, se a gente tiver pessoas interessadas, eu acho que tanto eu quanto o Anderson temos também o maior interesse de estar ajudando, discutindo. A gente tem, assim como o Anderson deixou abertas as portas de tudo ali na vascular, todos vocês aí também têm porta aberta com a gente ali dentro da nefro, e a gente, graças a Deus, ali dentro da nefro, a gente tem transplante, diálise, biópsia, diálise de agudos, a gente tem, graças a Deus, um serviço aí bem completo que também está à disposição de vocês. Então, aguardamos aí vocês para uma próxima oportunidade. Obrigado pela presença aí de todos. Boa noite, pessoal. Obrigado, Anderson. Valeu demais. Um abraço. Tchau, doutor.